Henker que vive duas vezes. Capítulo 213. Pedra Filosofal, 6. Tradutor. HH Editor, Quintas-feiras. O que ele disse foi extremamente direto. Pode ter sido por isso que os clãs grandes o colocaram na lista negra. Por outro lado, ele também estava um pouco preocupado. Ele poderia trazer Enova assim? É um tema importante, não pode ser vazado. Enova percebeu que Yon-Woo estava falando sério e colocou o cachimbo na boca. Ele assentiu com uma cara carrancuda. Yon-Woo começou a explicar o que aconteceu com a Pedra Filosofal. Ele propositalmente omitiu as partes sobre o dragão vermelho e chão guivado. Em vez disso, ele falou sobre como reuniu materiais de acordo com a tábua de esmeralda e como Bran o ajudou a pesquisá-la. Yon-Woo estava um pouco hesitante em trazer Enova. Fante e Edora eram diferentes. Eles eram semelhantes no sentido de que ele não se explicava a eles. Mas o motivo não era o mesmo. Ocorreu-lhe continuamente que poderia estar puxando Enova para um caminho espinhoso. No entanto, Bran falou sem adoçar suas palavras. Tudo que posso ajudar é com teorias e experimentos. A única pessoa que pode realmente realizá-los é provavelmente Enova. Precisamos da ajuda dele. Sempre algo dá errado no processo de invenção e criação. Encontrar o erro e corrigi-lo foi a parte mais importante. Neste caso. Nesse aspecto, Enova foi o melhor homem para o trabalho. Então Bran continuou, deixando o coração de Yon-Woo mais pesado. Não sei muito sobre o seu relacionamento com Enova, mas sei sobre o de Jeong-Woo. Eles eram próximos como pai e filho, certo? Você está planejando romper esse relacionamento? Eu sei que Enova ficará magoada. E ele vai sofrer. Mas isso não seria melhor do que viver a vida inteira sentindo-se culpado por seu filho. Culpa. No momento em que ouviu isso, uma coisa surgiu na cabeça de Yon-Woo. A baioneta mágica. Foi o primeiro artefato que Yon-Woo recebeu de Enova. E a janela de resumo dizia que foi feita pensando em alguém que Enova amava. E quando essa pessoa morreu, a espada se encheu de arrependimento. Essa pessoa não seria seu irmão? Enova viveu com culpa por seu irmão durante toda a vida. Se ao menos ele tivesse lhe dado armas melhores. Se ao menos ele tivesse ficado ao seu lado. Se ao menos ele tivesse se importado um pouco mais. Não seria diferente? E Enova fez de Yon-Woo o conjunto de armadura mágica com essa mente. Você disse que sua luta será cheia de espinhos no futuro, certo? E que você não quer levar Enova para lá. Mas isso não é algo que você decida. Depende de Enova. Bran repreendeu Yon-Woo e disse-lhe para não esconder nada. Ele disse que a ignorância não era uma bênção e que Yon-Woo não deveria julgar se colocaria alguém em perigo ou não. A partir de então, Yon-Woo começou a mudar de ideia para contar tudo a Enova. No entanto, Enova poderia ficar chocado se Yon-Woo tocasse no assunto de repente, então ele estava planejando encontrar o momento certo. Além disso, havia algo que ele queria dizer no lugar do irmão. Que ele estava agradecido. E foi isso que aconteceu. 1. Enova estava imerso em pensamentos com o cachimbo ainda na boca. Somente quando o ferreiro estava completamente cheio de fumaça é que Enova tirou o cachimbo da boca e se levantou. Então, ele começou a arrumar suas ferramentas uma por uma enquanto falava. Para onde precisamos ir? Você vai ajudar? Quem está ajudando quem? Eu só queria ver Bran já faz um tempo. Além disso, a Pedra Filosofal parece divertida. Enova deve ter ficado envergonhado enquanto resmungava porque suas orelhas ficaram levemente vermelhas. Obrigado. Yon-Woo baixou a cabeça com sinceridade. Para seu irmão e para si mesmo, Enova era realmente alguém que merecia agradecimentos. Faz muito tempo que não nos vemos, Enova. TSK, como você foi pego com esse idiota? De qualquer forma, já se passaram 20 anos. É bom te ver. Enova e Bran se abraçaram assim que se conheceram. Depois de se conhecerem, há 20 anos, eles se tornaram próximos o suficiente para enviar cartas um ao outro e perguntar como estava o outro. Eles reconheceram as habilidades que o outro tinha. Não porque fossem um dos 5 melhores artesãos, mas porque o seu conhecimento na sua área era extraordinário. Os dois estavam tensos em fazer o tesouro do século, a Pedra Filosofal. Yon-Woo convocou Boo e Rebecca também. Boo estava mostrando um rápido crescimento depois que Yon-Woo deu a ele o Lawless Book há um tempo atrás. Boo seria uma grande ajuda nessa empreitada. O mesmo aconteceu com Rebecca. Sua experiência com Cernunos lhe proporcionou imenso conhecimento. Além disso, o ancião-chefe da tribo de um chifre também estava lá. Só espero que esse velho não te atrapalhe. O elder-chefe ajustou os óculos e sorriu calorosamente. Pensar que o filósofo sangrento está dizendo isso sobre si mesmo. Então o resto de nós deveria morrer? Enova balançou a cabeça de um lado para o outro, mas o ancião-chefe apenas sorriu. O filósofo sangrento. Não havia muitos na torre que se lembrassem dele, mas era o apelido do ancião-chefe. O rei marcial foi capaz de liderar a tribo de um chifre para uma nova era apenas com o apoio do filósofo sangrento. Não havia ninguém que pudesse igualar seu conhecimento e artes marciais. Alguns até disseram que o ex-líder do exército do diabo, Black Dawn, mal conseguia ficar cara a cara com ele. Mas com o passar do tempo, um novo bispo-chefe surgiu do exército do diabo e matou Black Dawn, e o rei marcial nasceu. A partir de então, o filósofo sangrento se afastou da linha de frente e se concentrou em ajudar a tribo como ancião-chefe.
Mas mesmo assim, ele não relaxou nos estudos. Então o conhecimento em sua cabeça provavelmente era equivalente ao de Bran. Poderíamos facilmente dizer que ele tinha todo o conhecimento da tribo de um chifre. No entanto, os outros anciãos que Yon-Woo achava que estariam interessados não participaram. Se houvesse muitas pessoas neste grupo, algo poderia vazar, e a atmosfera atual da tribo de um chifre seria extremamente violenta. O deus do arco. Yon-Woo murmurou baixinho. Então, ele olhou para as pessoas ao seu redor. Então vamos começar. Enova, Bran, Bu, Rebeca e o ancião-chefe. Ele estava encarregado de liderar todos eles. Ele estava faltando em muitos aspectos diante desses jogadores incrivelmente habilidosos. Mas seu entendimento da tábua esmeralda era o mais profundo, e foi ele quem traçou os planos. Então ele precisava liderá-los para que não houvesse confusão ou erros no meio. Sob a máscara, os olhos de Yon-Woo brilharam. A pesquisa progrediu em ritmo acelerado. Ele já tinha a direção geral em mente, então eles só precisavam trabalhar com isso. Claro, não foi como se não houvesse contratempos. Mesmo que ele tenha repassado isso várias vezes, ainda havia erros na fórmula que Yon-Woo fez, e mesmo que fosse a fórmula correta, às vezes ela apenas parava por motivos desconhecidos. Nesses casos, ele teve que refazer a fórmula desde o início e reiniciar os experimentos. Bran, o ancião-chefe e Rebeca repetidamente rasgaram e juntaram a fórmula novamente. Bu usou isso como pano de fundo para ver se o que eles fizeram era possível ou não. E uma vez que ele julgasse que sim, Enova iria materializá-lo. Se ainda não funcionasse depois disso, Enova usaria o conhecimento que aprendeu em campo e apontaria a direção certa. Como as pessoas mais habilidosas da torre trabalhavam juntas, conseguiram encontrar rapidamente as respostas que desejavam. No entanto, tudo isso consumiu muito dinheiro. Aqui, eles não precisavam particularmente de dinheiro para viver. Porém, para seus experimentos, eles precisavam de materiais, e era necessário dinheiro para esse processo. O preço poderia ser pago com ouro e prata e entrênio. Mas mesmo isso estava se esgotando rapidamente. Para fazer a pedra filosofal, foram necessários muitos ingredientes caros. No entanto, eles quase viram o fim e, graças às ordens de ajuda do rei marcial, Yon-Woo conseguiu recuperar o fôlego. Justamente quando estavam quase terminando, eles se depararam com um problema que não esperavam. É cansativo. Bran esfregou os olhos com o polegar. Ele tinha o corpo de homúnculo, mas isso não significava que não estivesse emocionalmente cansado. O ancião-chefe também tirou os óculos e deitou-se para esfriar a cabeça. Números e formas circulavam em sua cabeça. Rebeca também estava perdida em pensamentos olhando para as formas na parede. Yon-Woo também olhou para as formas. Ele continuou a fazer cálculos com sua diferença horária, mas não conseguiu encontrar a resposta. Encontramos a maneira de estabilizar o navio e seu conteúdo, mas não há como colocar o conteúdo na vasilha. Vou enlouquecer. A pedra era o recipiente e o conteúdo era a fonte de energia. Yon-Woo ainda tinha a fonte de energia dos Devil Cores de Agares. O problema era que não havia uma maneira fácil de inserir os núcleos do diabo na pedra filosofal. Poderia ser movido, mas o problema veio depois. A maioria dos Devil Cores tinha uma quantidade incrível de energia demoníaca dentro deles. Forçá-los no lugar os levaria a explodir. Agora, ele não tinha nenhum karma e não podia pedir ajuda aos guardiões. Se os Devil Cores fossem arruinados novamente, seu corpo se desfaria. Não, seu corpo poderia demonizar e ele poderia se transformar em um demônio. E mesmo que conseguissem movê-lo, não havia como fichá-lo na pedra filosofal. Um mês se passou enquanto eles estavam presos ao seu ponto de vista. Eles progrediram sem problemas e passou muito tempo sem fazer nenhum progresso. Todos ficaram frustrados. Ridículo. Até Bran começou a ficar ansioso. Sesha só seria curada e Ananta só poderia ser salva depois que a fórmula terminasse. Embora ele tivesse o conhecimento de um deus, ele não conseguia ver o caminho. A maioria das pessoas dizia que os deuses eram onipotentes. Mas na verdade os deuses não eram os seres perfeitos que as pessoas pensavam que eram. Em vez disso, eram criaturas lamentáveis que estavam presas em sua posição. O que diabos é tudo isso? Não é apenas uma linguagem alienígena? Isso é do mesmo mundo que nós? Mas Haryeong, você tem estado bem quieto esses dias. Porque também estou pensando. Parar. Como você ousa tentar sair dessa? Você está dizendo que entende isso? Claro que não. Que ajuda seria olhar para algo que não entendo? Acabei de pesquisar o 72 Bian. Shannon e Haryeong continuaram a brigar por causa do tédio. Só então. Rebeca levantou lentamente a cabeça depois de pensar muito. Seus olhos profundos pousaram em Yon-Woo. Mestre. O que? Se você não consegue uma fórmula, por mais que tente, que tal pedir a ajuda de alguém de outra área? Poderemos encontrar a solução se for vista de outra perspectiva. Todos aqui chegaram ao fim de seu conhecimento. Trazer outra pessoa pode resolver a situação. Na verdade, havia pessoas que se especializaram nessa área. A Guilda dos Mágicos, a Torre Mágica. A Pátria das Bruxas, Valpardisnachit. Até os Elohim tinham todo tipo de conhecimento. Se ele conseguisse a ajuda deles, provavelmente conseguiriam encontrar algum tipo de solução.
Mas Yeon-woo balançou a cabeça com firmeza. Todos aqui eram alguém em quem ele podia confiar. Eles eram basicamente como seus companheiros. Outros eram diferentes. Ele não podia confiar neles. Além disso, nesta situação em que muitas pessoas estavam interessadas em Yeon-woo depois do que aconteceu no 23º andar, ele não poderia misturar nenhuma variável desconhecida nisso. E se for alguém que não está vinculado a uma organização e, sim, rejeitado pela sociedade? E, ao mesmo tempo, se eles forem inteligentes e se importarem tão pouco com o mundo quanto nós? Os olhos de Yeon-woo brilharam. Se realmente existisse alguém assim, mesmo que fosse perigoso, seria menos arriscado. E se necessário, seria fácil fechar a boca. Existe alguém assim? Sim, é alguém que você conhece bem também. Quem é? Rebecca falou com um aceno de cabeça. Vitória.